Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso programa de metodologia do ensino de História 1 do primeiro semestre de 2020, eu gostaria de, antes da gente iniciar a aula 5, fazer uma breve retrospectiva daquilo que, enfim, aconteceu até o presente momento, só para que a gente possa conseguir costurar aí todas essas ideias que foram sendo levadas a cabo, né? Bom, a primeira aula, como é de praxe, foi a apresentação do programa, mas onde eu já deixei claro para vocês, e felizmente foi uma aula presencial, que as duas aulas seguintes seriam dedicadas a reflexões que nos apoiariam em relação às atividades avaliativas que vocês inicialmente deveriam fazer, né? O ensaio a partir de uma entrevista e um plano de ensino ou sequência didática. Então, a aula 2, que foi uma aula basicamente sobre a metodologia da história oral, que seria a recomendação para que vocês fizessem a entrevista com um professor ou uma professora de história, e para a partir dessa entrevista vocês elaborassem um ensaio. Nós falamos, além dessa questão metodológica da história oral, também sobre alguns trabalhos que se utilizam de entrevistas, né, com professores, como é o caso do trabalho do Goodson e do Huberman, que foram os dois citados. Mas além disso, eu também trouxe alguns outros textos que falavam especificamente da história oral, e um deles eu chamei a atenção pelo componente autobiográfico, né, que foi o texto do Alessandro Portelli, que faz em um dos capítulos sugeridos uma autoetnografia da própria prática, aquilo que de repente poderia suscitar aí uma inspiração para que vocês escrevessem o ensaio de vocês. A aula 3, ela já saiu desses conformes, né? Não foi mais aula presencial, então foi a primeira aula que nós tivemos pós início da quarentena. Então a gente teve uma semana de lacuna em que não houve nenhum tipo de atividade proposta por mim, enfim. E essa terceira aula nós já tivemos nesse formato alternativo, né, com a gravação de uma videoaula e também de alguns áudios, né. Na verdade eu não consegui mandar em um arquivo apenas, e a gente foi falando sobre isso ao longo dessas semanas. Vocês foram também me apoiando no sentido de, né, dar sugestões, fazer comentários. A aula 3, que seria dedicada a pensar o plano de ensino, foi uma aula sobre o texto da Isabel Barca, que fala da aula oficina, que seria a sugestão para a elaboração de um plano de ensino pensando a educação básica. E além disso, eu também pedi que vocês lessem uma entrevista da autora, que foi enviado, né, como leitura complementar. Na quarta aula, nós tivemos uma mudança no foco. Então, na verdade, a quarta aula, ela tem cara de primeira aula do curso, porque a ideia era traçar um panorama da história como disciplina escolar. E a partir daí, né, nós tendo esse conhecimento, fazendo as relações com a própria história enquanto ciência de referência, poderíamos ter uma noção maior a respeito do currículo, né, daquilo que nos embasa legalmente para atuarmos profissionalmente. E como é um espaço de debate bastante acalorado e bastante importante para a nossa formação, eu deixei no final da aula algumas ideias para que nós dessemos continuidade. No entanto, a gente está num momento super complicado, acho que todo mundo tem essa dimensão, então eu me comuniquei com vocês por e-mail e também pelo WhatsApp para comentar sobre uma reunião pedagógica extraordinária que aconteceu essa semana na Faculdade de Educação, em que os professores falaram a respeito de como está sendo, né, a continuação desse semestre com as suas respectivas turmas. E o que foi perceptível que há uma grande diversidade de turmas, tanto em termos numéricos, né, em quantidade de alunos, quanto do perfil desses alunos. Então, tem uma ou outra disciplina que, por exemplo, está relacionada com as exatas. Então, eu ouvi, por exemplo, de professores de metodologia do ensino de matemática e de física,
cujos estudantes estão fazendo as disciplinas do bacharelado em EAD, uma certa adesão sem grandes problemas nessa modalidade para o curso de licenciatura. O que a gente não viu acontecendo no campo das humanas, e essa discussão tem sido extremamente importante para nós. Vocês têm me trazido também informações a respeito de como isso está se dando no departamento de História, o que eu acho que é extremamente importante. E no nosso caso, a ideia é que no curso de licenciatura a gente consiga manter o diálogo, em alguma medida, em relação à disciplina, né, o que é proposto pela disciplina, mas sem obrigatoriedades, sem estabelecimento de prazos ou atividades avaliativas. E nesse sentido, a minha última conversa com vocês eu achei muito ilustrativa, e eu gostaria de, antes de falar sobre a aula propriamente dita, que nós pudéssemos saber um pouco em que pé está a situação, né? Então, da turma toda que recebeu esse comunicado, 15 alunos responderam até o momento. Se bem que ontem foi enviado esse e-mail, pode ser que mais pessoas respondam. Desse grupo de 15 estudantes, um se posicionou realmente contrário a qualquer tipo de manutenção das atividades, né, e retornando à normalidade, a reposição total disso. E a maioria dos estudantes que responderam disseram que, mesmo com alguma dificuldade em relação a horários, enfim, conseguem acompanhar. E alguns, inclusive, acham que é importante que haja algum vínculo, alguma conversa, para, inclusive, ajudar nesse momento aí conturbado da quarentena. Então, isso já era uma coisa que eu esperava, ter essa diversidade de posicionamentos. O que eu acho que é importante compartilhar com vocês, porque não só demonstra a necessidade de que a gente faça as coisas pensando coletivamente, e aqui já deixo clara a minha felicidade em ver a solidariedade de vocês em relação aos colegas. Isso me deixa muito feliz, e eu acho que isso tem a ver com a nossa formação enquanto docentes também. Bom, eu acho que sobre essa questão era isso que eu gostaria de dizer. Algumas pessoas, inclusive, disseram que tem disponibilidade para que a gente fizesse algum tipo de encontro virtual em tempo real, para que houvesse uma conversa. O que eu, de verdade, acho que para essa aula 5 seria essencial, em função do tema que é trazido. Eu tenho que dizer para vocês, como sempre, que o meu tempo de vídeo é restrito. Eu vou tentar aqui sintetizar os tópicos sobre essa aula, pensando que de repente a gente possa ter uma continuação em tempo real, tentando marcar aí uma reunião, né, com aqueles e aquelas que tenham possibilidade. Bom, dito isso, depois se eu lembrar de mais alguma coisa que eu retomo, a nossa aula 5, ela tem como tema, e vocês vão receber o PowerPoint, planejamento, seleção e organização de conteúdos de história no currículo. Ou seja, o currículo continua sendo o nosso tópico de ponto de partida. Então, se na aula passada a nossa ideia foi traçar um histórico, né, ter uma dimensão das reformas educacionais e dos currículos pelos quais, né, o Brasil passou, a ideia é que agora a gente pense de que maneira que esses currículos implicam de fato na prática docente, né, no planejamento, na seleção dos conteúdos, e como que essa dinâmica acaba se dando socialmente. E para isso eu sugeri 4 textos, dos quais 2 vocês vão receber por e-mail, porque estão disponíveis em revistas online, que é o caso do texto do Michael Young, que tem como título Michael Young e o campo do currículo no conhecimento dos poderosos, a defesa do conhecimento poderoso, que foi publicado na revista Educação e Pesquisa em 2014, e na verdade é uma entrevista, então vocês perceberam que eu gosto de entrevista, né? Pois bem, a ideia é que esse texto ele tem uma introdução que fala um pouco, traça um panorama da obra do Michael Young, e tem uma entrevista dele, e mais à frente eu vou dizer o porquê que eu acho isso muito importante. O outro texto que vocês vão receber é o do Ivo Matozzi, que é um professor
italiano, e tem como título Currículo de História e Educação para o Patrimônio, que também foi publicado em uma revista em 2008, né, a revista Educação em Revista. Os outros dois textos, um do Pierre Bourdieu e um do Ivor Goodson, eu não consegui digitalizar, então não vou, né, me debruçar tanto sobre esses dois, embora eu venha a citar, e acredito que sejam questões interessantes que esses textos trazem, que posteriormente nós podemos recuperar. Bom, dito isso, na última aula eu finalizei dizendo que a gente daria continuidade na sequência, na reflexão que pensa a educação como um campo de tensão, né, em que de um lado tem a percepção do poder e do outro lado a ideia de empoderamento. Isso, né, essa dimensão, ela tem muito a ver com a reflexão trazida pelo texto do Michael Young, e é por ela que nós iremos começar. Bom, o Michael Young, ele é uma figura interessante e importante, principalmente no campo da nova sociologia da educação. Ele é inglês, mas ele na década de 70, mais precisamente em 71, ele foi responsável pela organização de uma publicação que reuniu diversos autores que se dedicavam aos estudos da educação, e entre eles o Pierre Bourdieu. E esse foi um trabalho que se tornou uma grande referência para esse campo, né, da sociologia, da nova sociologia da educação. O principal tópico abordado por esses autores era uma crítica a esse currículo, né, das várias disciplinas, e aqui a gente está pensando da história em particular, que era elaborado a partir do discurso de poder, a partir dos espaços de poder. E a partir daí, então, seria aplicado, imposto, de alguma forma, em relação à prática dos professores e dos alunos, e do aprendizado dos alunos. Então, isso para o Young, né, que é esse nosso primeiro autor comentado, seria algo que ele define como o conhecimento dos poderosos, né? Então, se a gente pensar nessa primeira tela, né, que tem uma imagenzinha, a ideia do poder está implicada aí. Bom, e onde que esse conhecimento dos poderosos vai atuar? Aí eu vou trazer rapidamente a ideia do Pierre Bourdieu, nesse texto dele que é bastante conhecido também, que fala da escola conservadora, desigualdades frente à escola e à cultura. Bom, a escola, normalmente a gente pensa como um espaço de emancipação, um espaço que é um lugar de debate, é um lugar em que a igualdade está acima das diferenças, e é por isso que se luta, é isso que se busca. Mas muitas vezes essa noção, né, que é muito valorizada em ambientes democráticos, ela não dá conta daquilo que de fato acontece no âmbito das escolas e no âmbito da educação de um modo geral. Então, o Pierre Bourdieu, ele vai fazer uma crítica bastante intensa a esse espaço, que ele vai chamar inclusive de escola conservadora, né? Porque conserva as relações de poder que estão presentes na sociedade, mas de uma forma que precisa ser complexificada, porque ela é de alguma maneira velada, ou se tenta velar essa desigualdade, essa reprodução da desigualdade no ambiente escolar, por meio de algumas medidas que vão ser discutidas nesse texto. Bom, de qualquer maneira, a ideia, né, que me faz trazer o texto do Michael Young para vocês tem a ver com a noção de que nós precisamos ter também, de que esses autores e suas teorias e suas ideias não são estanques. E no caso do Michael Young isso fica muito claro no texto. Por quê? Nessa introdução, a gente tem esse panorama desse momento inicial da sua produção, esse momento bastante relevante, e uma viragem que acontece na sua produção, que é justamente questionando essa primeira etapa, essa primeira fase, em que ele vai trazer justamente a ideia de conhecimento poderoso. Eu penso que é uma reflexão bastante interessante quando a gente fala, né, conhecimento poderoso, vem uma ideia bacana, positiva,
e que merece a nossa atenção. No entanto, a maneira como o Jung vai desenvolvendo a sua proposição, a mim deixa assim alguns pontos soltos. E é por isso que eu disse que essa seria uma aula que eu gostaria muito que nós estivéssemos juntos e juntas, assim, né, para discutir. Por quê? Bom, quando o Jung fala do currículo, ele diz assim, isso vai estar lá no PowerPoint. Não se trata apenas da importante questão sobre quem tem acesso ao conhecimento, mas também é uma questão de quais pesquisas devem ser desenvolvidas. A pesquisa sociológica anteriormente produzida abordava o currículo com o intuito de identificar seus vieses, que se opunha aos interesses dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, ou seja, essa crítica, né, desse conhecimento dos poderosos. Tudo isso é importante, mas também é importante verificar se o currículo disponibiliza de fato um conhecimento relevante, que é o que ele vai chamar de conhecimento poderoso. Bom, há uma relação entre isso tudo e a formação dos professores, né? Porque essa formação, ela precisa, do nosso ponto de vista, obviamente, ser uma formação crítica. Inclusive, quando a gente faz aqui todo esse esforço de reconhecer as reformas educacionais, as características dos currículos ao longo do tempo, suas transformações, o quanto essas transformações refletem lutas políticas e sociais, a gente está tendo um embasamento suficientemente forte para que possamos atuar devidamente nas nossas áreas de profissão. E isso acaba revelando de alguma maneira, né, essa questão da formação dos professores acaba sendo reveladora daquilo que se é interessante que se reproduza no espaço de ensino e aprendizagem, que no caso é a escola. Então, por exemplo, a gente falou na última aula sobre a questão da BNCC e todas as polêmicas em torno dessa questão. Isso nos interessa por quê? Porque não são os professores os que vão aplicar esses conteúdos que estão elaborando os currículos, e isso é uma questão interessante, né? Mas vamos chegar então no conhecimento poderoso do Michael Young, que é onde eu acho que vem a grande questão pra gente. Ele diz, minha teoria parte da premissa de que um currículo que incorpore o conhecimento poderoso é um currículo que se concentra no conhecimento ao qual os jovens não têm acesso em casa. É distinto da experiência pessoal deles e essencialmente desafia essa experiência. Eu juro que eu queria que vocês estivessem aqui para me dizer o que vocês acham disso. Eu tenho a experiência dos semestres passados, em que essa foi uma discussão muito interessante nas turmas com as quais eu tive o prazer e a oportunidade de dialogar. Mas isso me faz pensar o seguinte, o conhecimento que vem da casa, ele não seria então poderoso, ele não seria então relevante. Eu tenho minhas dúvidas. Eu penso que, especialmente no Brasil, um território de dimensões continentais e a grande diversidade cultural, é muito complicado a gente dizer que essa valorização apenas do conhecimento, que não é aquele conhecimento localizado, enraizado, seja o conhecimento poderoso. Pois bem, a ideia desse conhecimento é que ele, portanto, se diferencie, né? Então há também no texto uma preocupação em diferenciar o que é o currículo e o que é a didática. Então, o currículo é o que se ensina. Então, se você chega na BNCC ou nos PCNs, você vai ter lá os conteúdos, né, de história que devem ser ensinados no 6º ano, no 7º, no 8º, e aí tem as habilidades e competências, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a didática não é isso, a didática seria como se ensinar para cada etapa da educação esses conhecimentos, esses currículos. E segundo o Michael Young, esses currículos têm que trazer, né, então, o que ensinar, ao ver dele, precisa ser esse conhecimento poderoso, ou seja, aquilo que não se aprende em casa. Tem muitas polêmicas no texto dele, e eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu acho que essa também vai deixar vocês um pouco, assim, incomodados. Ele diz o seguinte, eu não recomendaria ter algumas disciplinas das ciências sociais no currículo até pelo menos os 17 ou 18 anos.
Acho que pode ter história, particularmente, porque há menos debates em história e porque você quer que os jovens desenvolvam algum tipo de consciência histórica sobre como o presente tem um passado, alguma noção das evidências históricas, documentos, etc. Gente, pensem nisso e me falem o que vocês acham, por favor, tá? Eu vou aguardar, porque não dá para falar sobre isso sozinha. É evidente, vocês já devem ter percebido que eu não concordo com isso. Inclusive por ser uma pessoa que tenho essa relação tão íntima com a ideia da história oral e dessa valorização das experiências de grupos que não são visibilizados pelos conhecimentos dos poderosos, não tenho tanta convicção assim em dizer que somente aquilo que é desconhecido é poderoso, é um conhecimento poderoso e transformador na vida dessas pessoas. Mas eu vou compartilhar com vocês muito rapidinho o quanto isso gerou de discussões no ano passado. Pois bem, um aluno chegou e disse: pois é, mas realmente a escola tem que ser o lugar que ensina o que não é ensinado em casa, porque pensa uma família de negacionistas, né, que dizem que não houve ditadura, não houve escravidão, toda essa questão. É na escola que essa pessoa pode ser salva, né? Pode ter acesso a um outro rol de possibilidades de conhecimentos, e realmente, nesse ponto eu concordo plenamente. Mas o que dizer de uma família, por exemplo, do sertão nordestino, ou de uma comunidade quilombola, ou de uma comunidade indígena, que de fato tem características específicas, e para quem, por exemplo, não sei qual é a grande relevância de se estudar, por exemplo, o Império Romano. Não que isso não seja importante, mas eu não sei até que ponto isso pode ser de fato um conhecimento poderoso. E aqui fico elocubrando e dizendo, né, do meu ponto de vista, aquilo que eu acho, né? Até porque quando a gente recupera as ideias do Bourdieu e a crítica que ele faz à escola conservadora, é pelo fato de que nós estamos ali falando de um espaço emancipador. No entanto, ao dizer isso, a gente está querendo dizer o quê? Todos os alunos ali têm acesso ao mesmo conhecimento. Você tem ali o mesmo professor, o mesmo material didático, uma sala de aula, e você está oferecendo as mesmas oportunidades. O que o Bourdieu vai trazer? Ele vai falar, bom, mas nem todo mundo tem um capital cultural, social, e assim vai, né? Idêntico. E é isso que vai definir uma série de questões ao longo da vida escolar desses estudantes. Então ele fala da herança cultural, tem um trechinho que eu coloquei no PowerPoint, que diz assim: é provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola libertadora, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social como tratado como um dom natural. Ou seja, um estudante que vem de uma família que tem um determinado capital cultural, essa criança vai chegar na escola já com conhecimentos prévios a respeito de uma série de coisas que vai fazer diferença em relação a um estudante que não tem essas mesmas oportunidades. E esse vai ser um espaço em que o desenvolvimento de cada um desses estudantes não necessariamente vai ser o mesmo contando com o mesmo professor, o mesmo material, o mesmo ambiente escolar. Então essas são questões que são muito importantes para a gente pensar a educação no Brasil, e sobretudo perante a diversidade do ensino, a diferença entre o ensino público e o ensino privado, e as diferenças existentes dentro desses âmbitos, as questões regionais. Então, é evidente que isso tudo faz parte da nossa reflexão e precisa ser, né, na verdade. Como eu vejo aqui que o meu tempo já está caminhando para um momento crítico, eu vou dar continuidade trazendo o texto do Ivo Matozzi, que é um texto que vai ser muito propositivo. Então a gente pode dizer que, por mais que ele esteja falando do currículo, ele está dando pinceladas didáticas a respeito disso. E ele, enfim, faz uma série de
de proposições a respeito de como ensinar história, desde a educação infantil até o que seria o nosso ensino médio, quais são os recursos que podem fazer sentido. Isso, inclusive, se nós estivéssemos dentro da normalidade, poderia ser um texto muito interessante para pensar a questão do plano de ensino, né? Porque ele coloca ali sugestões para cada uma das etapas de aprendizado. No entanto, o Ivo Matozzi está falando sobre a educação para o patrimônio, considerando que isso faz parte da formação cidadã, e eu tendo a concordar plenamente. No entanto, ele fala da Itália, que tem uma questão cultural, uma relação com o patrimônio, inclusive em termos institucionais, que é bastante diferente do Brasil. Embora nós tenhamos, né, o IFAM, embora nós tenhamos uma série de iniciativas que buscam valorizar, né, tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial, nacional, e trazer isso de alguma forma para as escolas, quando a gente se depara com os materiais didáticos, nem sempre isso está ali, né, valorizando justamente essas especificidades locais. Por isso que talvez esse conhecimento poderoso que o Michael Young traz tenha que ser pensado no nosso contexto, né? De qualquer forma, o Ivo Matozzi, ele valoriza bastante o que ele chama de laboratório, que a gente poderia fazer algum tipo de relação com as propostas da Isabel Barca em relação à aula oficina, que é essa questão dos estudantes estarem participando da maior parte das ações que estão previstas na sala de aula. E é claro que isso, gente, tem a ver, por exemplo, com os relatos de muitos de vocês. Quando vocês falam da relação de vocês com a história, em que momento que vocês foram tocados por essa disciplina, isso está muito ligado, por exemplo, a aulas de campo, a momentos da aula ou a professores que tinham estratégias diferentes da aula expositiva simplesmente, ou da questão de copia e cola, né? Copia e cola não, né? Escreve na lousa e copia, a gente está no Ctrl+C, Ctrl+V e acha que sempre foi assim, né? Mas não foi. De qualquer maneira, eu acho que é muito válido como inspiração, como, né, uma referência interessante, inclusive porque esses autores, eles são as principais referências para os estudiosos brasileiros no campo do currículo e da educação histórica também, né? Bom, eu acho que a gente precisa pensar no Brasil. Então, embora esses autores, né, um italiano, um francês, um inglês, eles trazem para a gente algumas reflexões que, pensando o Brasil, me trouxeram alguns tópicos que eu vou dividir com vocês. Eu acho que quem já deu aula, especialmente nas escolas públicas, já pode ter ouvido, ou então que conheça alguém, enfim, que estudou, né, nesse contexto, frases do tipo, isso não é para nós, né? Quando se fala de universidade, quando se fala de determinados cursos, ou não temos meios para isso, né? Tipo, olha, a ideia é sair da escola, arrumar um trabalho. Por quê? Porque a universidade não é para todo mundo. Então, quando a gente volta lá na aula passada, né, ao passar pelas reformas educacionais, né, em diversos momentos, a educação mais sofisticada, ela foi vista como algo destinado a determinados grupos sociais que seriam responsáveis posteriormente a, não responsáveis por isso, mas eles seriam seguidos, né, pelas massas. Ou seja, às massas cabe o quê? Cabe justamente trabalhar, né? E por isso o grande esforço em valorizar o ensino técnico, e aí a reforma do ensino médio dialoga muito com essas questões, e mesmo as propostas da Base Nacional Comum Curricular, que do meu ponto de vista, a gente precisa pensar que eu faço uma relação, né, naquilo que o Michael Young fala de o que seria o conhecimento poderoso, né? Então, essa base comum a que todos os estudantes teriam direito de ter acesso e ter conhecimento, o que muitas pessoas concordam, né? É importante que isso tenha, porque lá na base também está dito que cada escola faz as adaptações necessárias e assim vai.
No entanto, a gente precisa pensar em muitos processos que envolvem isso tudo. O primeiro deles tem a ver com a gente, né? A gente está falando da formação de professores. Evidentemente, vocês, alunos da USP, têm uma formação diferenciada em relação a outros professores licenciados em História. Quando a gente fala do curso de pedagogia, por exemplo, isso também é uma realidade que é bastante gritante, porque é um curso que é muito disseminado e é muito perceptível que os estudantes da USP apresentam uma qualificação diferenciada, inclusive do ponto de vista que reflete o currículo, que pensa como deve ser a autonomia dos professores, né, diante do currículo, diante de uma reunião pedagógica em que está sendo imposto algum tipo de ação, qual é a margem de ação que cada um tem na sua prática cotidiana em relação a materiais didáticos, em relação à didática e assim por diante. Pessoal, eu finalizei o PowerPoint colocando uma pergunta para vocês e para mim também, porque eu acho que eu sempre me faço essa pergunta, que é: se a gente pensar de um lado o conhecimento dos poderosos, esse conhecimento que vem de cima para baixo, que impõe aquilo que tem que ser ensinado, em que momento isso tem que ser ensinado, em contraponto ao conhecimento poderoso, ou seja, aquilo que tem capacidade de empoderamento em relação a esses estudantes, de transformação nas suas vidas, né? De que lado que a gente está? Mas antes de falar com muitas facilidade, né? Eu tô do lado do conhecimento poderoso porque eu quero transformação e eu acho que as humanas, e não só, mas a gente, né, acaba falando do nosso cantinho aí com mais carinho, vocês sabem, mas é evidente que tem uma luta muito mais evidenciada em relação a essa oportunização dos estudantes em relação à filosofia, em relação à sociologia e mesmo à história, à geografia, né, que sofreram diante de todo esse momento transformador do currículo, graves baixas, né, diminuição do número de aulas, inclusive sendo colocadas como disciplinas que sejam optativas, né, então não colocadas como conhecimento poderoso, né, e de alguma maneira o Michael Young até situa, né, isso na fala dele, que pode até ter mudado, porque vejamos nós, né, ele inicia a sua carreira falando sobre fazendo essa crítica ao conhecimento dos poderosos, para depois trazer essa ideia do conhecimento poderoso. Acho que é interessante pensar nesse debate, né? Pensar o Brasil hoje e o que vocês vão lidar quando vocês estiverem na sala de aula, seja numa escola privada, seja numa escola pública, é que existe o currículo e ele é definitivo no sentido daquilo que tem de oferta de material didático e daquilo que se torna obrigatório, até porque nós precisamos pensar qual é o objetivo final disso tudo. Quando nós falamos do ensino superior, aquilo que é cobrado no vestibular nada mais é do que a reprodução de todo esse currículo da educação básica.